Se o Ronaldo contasse no final dos anos 90 com a medicina esportiva de hoje, ele estaria disputando com Maradona. A Zidane é outro monstro. Monstro. Nossa. Se o Brasil levasse a Copa de 82, o Zico ia estar ali. Maradona, Pelé, Zico. E o Ronaldinho Gaúcho no auge foi melhor que todos? Nada a ver. Isso eu acho ridículo. O Ronaldinho Gaúcho apareceu nessa lista da IFFHS em 10º como melhor da história. Ele não merecia estar nessa lista. O Ronaldinho Gaúcho sequer é melhor do que o Neymar. Ele teve um grande auge, mas o auge do Ronaldinho Gaúcho nem se equipara a um auge desses grandes. Eu já vi gente falando, o auge do Ronaldinho Gaúcho foi maior que o do Messi. Nunca. Pega o número de gols que o Messi faz por temporada e compara com o que o Ronaldinho Gaúcho fez, não tem comparação. Assistências não tem comparação. E em termos de beleza, não é muito diferente não, tá? O Messi faz coisas mágicas, dribles, passes, tudo maravilhoso do Messi. É difícil, assim, né? Eu sei que as pessoas têm uma coisa meio, o bruxo, ele é o máximo. Ele era muito bom numa pequena fase da carreira. Houve durante um período de tempo, ele foi um jogador de classe mundial. Mas ele não é um Cristiano Ronaldo, ele não é um Messi. Pra mim, ele sequer é um Xavi em termos de importância pro futebol. O Xavi foi muito mais importante do que o Ronaldinho Gaúcho. Exato. Olha, o Messi fez 91 gols numa temporada. Não dá pra comparar. O auge, não dá pra comparar. O Pelé, ele foi o primeiro grande jogador moderno do mundo do futebol. E o Pelé, eu acho que... Eu ainda mantenho o Pelé em primeiro. Eu vou manter o Pelé em primeiro. O Messi num sólido, num segundo ali, mano, brigando já. Terceiro lugar, como carreira, Maradona. Quarto, Cruyff. Quinto, Cristiano Ronaldo. Sexto, Ronaldo Gordo. Sétimo, tem vários pra brigar. Puskás, Eusébio, Zidane. Um desses três. Aí brigando no sétimo. Beckenbauer. Pelo amor de Deus, Gerd Müller, Beckenbauer. Daqui a uns anos vocês vão estar falando de Lamine Yamal também, tá? Esse cara vai ser um dos grandes. Não sei se o Mbappé entra um dia nessa lista, porque como clube ele Imagina. Não, né? Imagina. Até hoje nunca ninguém ganhou uma bola de ouro, o Mbappé. E nem vai ganhar. Garrincha, estamos esquecendo também Garrincha pode brigar pro top 10 aí, tranquilo. Outro que briga no top 10, o Zico. Se você for de Ronaldinho Gaúcho, o Zico foi muito mais glorioso e grandioso que o Ronaldinho Gaúcho. O Zico foi muito mais gols, tem muito mais assistência, teve uma carreira sensacional. Pela seleção brasileira, fez muito mais que o Ronaldinho Gaúcho. Mas o Ronaldinho Gaúcho ganhou títulos. Olha só, ele foi importante em 2002. Mas o Zico, protagonismo numa Copa, o que o Zico tava fazendo em 82, se o Brasil levasse a Copa de 82, o Zico ia estar ali, Maradona, Pelé, Zico, tá? Lidem com isso. Se o Zico levasse 82, a gente estaria discutindo, e não é palavra minha, é palavra do Pelé. O Pelé colocava o Zico logo abaixo dele, tá? Então eu acho o Zico muito, tem nem comparação Ronaldinho Gaúcho e Zico. Se constrói esse papo de magia, magia, o bruxo, magia. Olha, Messi, Pelé, Diego Maradona, Ronaldo, Cristiano Ronaldo, Cruyff, Ronaldo Gordão, Zidane, Franz, Beckenbauer, Alfredo Di Stefano e Ronaldo. Esqueci o de Stefano. Ó, eu vou te falar a real. Eu acho que tá boa a lista. Eu inverteria o Messi com o Pelé. Mas tá aberta a briga. Acho que dá pra brigar hoje tem como discutir. Ainda que eu acho que Pelé é maior. E quem é o 10º? O Ronaldinho Gaúcho? É o Ronaldinho Gaúcho. Não entra nessa lista. Não entra nessa lista. Aí desculpa aí. Não merece entrar. Não citei o Romário. É que eu não acho que top 10 ele não entra. Eu acho que por seleção brasileira, o Rivaldo foi muito maior, mas muito maior que o Ronaldinho Gaúcho. Gente, é que o Rivaldo não tem, né, os edits que faz no Ronaldinho Gaúcho, ele não é um bruxo, ele é um cara discreto. O Rivaldo, camisa 10 da seleção brasileira, o Rivaldo foi milhas e milhas de distância pro Ronaldinho Gaúcho. Mas milhas e milhas de distância. Carreira de clube, a carreira do Ronaldinho realmente teve os 2 anos ali do Barcelona, que foi um negócio fora de série, mas o 1999 do Rivaldo foi brabo também. Agora sim, o Rivaldo foi o melhor jogador brasileiro da Copa América de 1999. Me corrija, acho que foi 99. O Rivaldo foi pau a pau com o Ronaldo na Copa de 98. E o Rivaldo foi melhor do que o Ronaldo na Copa de 2002. Minha visão. E essa visão é compartilhada, por exemplo, pelo Felipão, que era o técnico da seleção brasileira. Não sou eu falando, era o técnico dos caras. O Rivaldo é muita bola, pouca hype, né? Então, assim, no frigir dos ovos, acho que o Rivaldo... E outra coisa, a carreira do Rivaldo no Brasil... Eu me lembro de 92, o Rivaldo no Mojimirim, o famoso carrossel caipira. O Mojimirim de 1992. No Rio nem sabe disso, né? Não.
Havia um time monumental do Mojimirim aqui em São Paulo. Depois o Rivaldo até comprou o Mojimirim, que era o Carrossel Caipira. Dava pau em todo mundo. Ia super bem. Acho que chegou até a disputar o Brasileirão, tá? O Mojimirim. Nem sei se chegou. Mas era um timaço, time vermelho e tal. O Rivaldo surge ali, aí ele vai pro Corinthians, vai pro Palmeiras, joga muito bem no Brasil. Aí ele vai pro Europa. Acho que ele vai no La Corunha, vai muito bem no La Corunha. E aí ele vai pro Barça, destrói no Barcelona. Aí tem algum problema de não ser valorizado, acho que pro Tevez, acho que o Van Gaal não valoriza ele. Aí ele vai pro Milan, aí do Milan ele vai ao Brasil. Aí a carreira dele, né, vai pro vinagre. A carreira do Ronaldinho Gaúcho, né, ele sai do Grêmio, vai pro Paris Saint-Germain, começa a brilhar ali em 2002 no Paris Saint-Germain, aí ele vai pro Barcelona. Aí ele tem um 2003, acho que é Paris Saint-Germain ainda, ok, 2004 e 2005 realmente são 2 temporadas fabulosas do Ronaldinho Gaúcho. Cara, 2006, o Ronaldinho Gaúcho começa a declinar e, cara, nunca mais foi a mesma coisa. Nunca mais foi a mesma coisa, com todo respeito aí pra vocês que são fãs, né? Se o Ronaldo contasse no final dos anos 90 com a medicina esportiva de hoje, o Ronaldo Gordo, que foi muito maior que o Ronaldinho Gaúcho, ele estaria disputando com o Maradona. O Ronaldo Gordo era um fenômeno, tanto que ele chamava fenômeno, é um fenômeno da natureza. É um cara que teria destruído nos anos seguintes. Ele era um fenômeno da natureza. O Ronaldo Gordo, ele não seria gordo, né? Nossa senhora. O que o Ronaldo... Gente, o ápice do Ronaldo, 96, 97, 98, aquele período ali, não tem comparação com o Ronaldinho Gaúcho. Ele era imparável, era outra coisa, era uma máquina de fazer gol também. Era uma monstruosidade. O Ronaldo era monstruoso. Outro que a gente não tá falando é o Garrincha, né? Já parou pra pensar assim, ó, craques que carregaram uma Copa aí nas costas. É errado falar carregaram uma Copa, mas em certa medida eles foram muito protagonistas em Copa. Vamos botar 62 o Garrincha, 86 o Maradona. Eu não vou botar o Messi nessa lista em 2022. O time da Argentina era bem bom, tanto que agora dá pra ver, o time da Argentina é um timaço. O Garrincha tem que estar acima nessa lista. O Garrincha é muito bom. E tem uma outra parada. Se o Cruyff não tivesse fazendo puta concentração na véspera da final contra a Alemanha em 74 e a Holanda levasse a Copa de 74, o Cruyff também estaria... Porque assim, a influência do Cruyff no futebol, influência no jogo de futebol, equiparável ao Pelé. Depois foi técnico, tá? Mas analisando como jogador, se ele levasse uma Copa, a visão seria outra. Assim como se o Zico levasse 82, a visão sobre o Zico seria outra. O Maradona achava o Zico no nível dele. O Zico era um deus. Outro que poderia ter uma outra visão, Platini, se levasse a Copa de 86 e 82. O Platini era o melhor jogador europeu com vantagem. A França ganhou, se eu não me engano, a Eurocopa de 84. Se a França leva a Copa de 86, o Platini era um Zidane 20 anos antes, 15 anos antes. Tá? O Platini ia ser visto como outra coisa. E se o Van Basten não tivesse bichado? O Van Basten, se não me engano, tem 3 Ballon d'Or, ou 2 ou 3 Ballon d'Or. O Van Basten, o Romário falava, olha, o Van Basten era um... Se o Van Basten não quebrasse, e eventualmente a Holanda fosse com o Van Basten pra Copa de 94, 3 Ballon d'Or. 3 Ballon d'Or o Van Basten. 92, 89 e 89. É possível que o Van Basten, se aí aquele jogo do Brasil com a Holanda tivesse outro destino, entendeu? A história das Copas é muito louca. Certas coisas que aconteceram, né? Os ICs são muito grandes. Eu adoro esses assuntos que envolvem história de esportes, né? Adoro. Fórmula 1, mesmo futebol. Você vê que a galera não sabe. Tô aqui cravando várias coisas. O Luiz tá vendo que eu não sou um completo leigo. Não. Ele é política. Mas também você tá mais no futebol antigo, né? Porque o de hoje você tá... Eu manjo mais do antigo. É igual a Fórmula 1, eu também manjo mais a Fórmula 1 antiga. Que é outro, agora sim, uma visão de alguém, um cara que eu acompanhei muito. O Xavi não pode ser subestimado nessas listas. O Xavi tem que estar na lista de 15 maiores da história. Por quê? A importância do Xavi para o esporte, ela tem que ser dimensionada. Hoje, qual é a posição mais importante do futebol? Hoje, é esse meia, que não é nem um meia atacante, é um meia. É uma mistura de volante com um meia atacante. É um meio campo. É o tal do camisa 8, camisa 14, né? É o Xavi. O Xavi revolucionou o jeito de jogar. O Xavi é um dos jogadores mais influentes da história do futebol. O Xavi é muito importante. As pessoas ainda vão, né, dimensionar qual é o papel do Xavi. O quanto do Xavi não tem no Modric, no Kroos e tal. O Xavi é uma peça-chave na história do futebol. O Iniesta fez menos gols do que o Xavi. O Iniesta driblava mais, ele tinha uma habilidade com a bola, sei lá, só perdia pro Messi ali. Dito isso, o Xavi é um jogador, um pensador do jogo. Não tem como comparar, com todo respeito ao Iniesta, que o Iniesta era um monstro, não tem como comparar. Como o Guardiola como jogador era, tá? Todos, se for pegar, filhos do Cruyff.
que é, a meu ver, o segundo cara mais influente da história do esporte. Aqui, tem o Pelé aqui. Eu não sei se mais do que o Pelé, porque talvez na forma de jogar o esporte, o Cruyff, a influência dele como jogador e técnico, aí sendo as duas coisas, é Pelé, Cruyff e o Guardiola, claro. O Guardiola também jogava, era muita bola o Guardiola. A Zidane é outro monstro. Monstro, nossa. Zidane era colossal. Zidane, é aquele papo de joga de terno. O Zidane, ele jogava de fraque, ele jogava de smoking, ele jogava com um cachimbo assim. O Zidane era um troço. O Zidane... Vocês criaram uma espécie de uma nostalgia de algo ruim. Existe uma nostalgia do time do Brasil de 2006. Aquele time de 2006, que olha só, o tempo que o Brasil tinha craque. Aí mostrava assim, Cafu, Roberto Carlos, Ronaldo, Adriano, Kaká, Ronaldinho Gaúcho. Nossa, aquilo era um time. Gente, deixa eu explicar. Adriano gordo, fora de forma. Ronaldo completamente gordo, fora de forma, jogando mal, indo pra Copa só pra levantar recorde. Cafu indo pra Copa só recorde, deveria ser reserva. O titular tinha que ser o Cicinho. Roberto Carlos, mesma coisa, o titular tinha que ser o Gilberto. Não dava pra jogar aqueles 4 caras ali pesados. O Kaká é o único que prestava aí dessa turma, nessa época. Aquele time era uma bosta. Se vocês assistirem o jogo Brasil e França 2006, vocês vão ver um dos maiores desempenhos individuais da história do esporte, que é o Zidane acabando com o Brasil. O Zidane acabou com o Brasil. O massacre que o Zidane fez era chapéu, era letra. Tá. O Zidane acabou com aquele time. Aí aquilo era magia. Porque as pessoas gostam de falar que no passado tinha mais magia e no passado tinha mais raça. Pois bem, aquele time do Brasil não tinha nem magia nem raça. Aquele time era uma piada. Foi uma goleada de 1-0, porque era pro Brasil ter tomado mais, né? E o Zidane humilhou. E aí a galera fica, ai, aquele time é um... Eu assisto Copa assim, todos os jogos da Copa do Mundo. Eu adoro a Copa do Mundo, desde 94. Eu me lembro que em 98 eu tinha decorado à época todos os resultados de todos os jogos de 98 por alguns anos. 2002, 2006, Copa de 2006, tirando 2014, foi a pior seleção brasileira que eu já vi. A seleção brasileira de 2006 foi a pior que eu já vi. Eu tô falando assim, os times do Tite com o Neymar de 18 e de 2022, incrivelmente superiores ao time de 2006. E mais, o time do Dunga de 2010, Rizzo, muito melhor do que aquele time de 2006. Muito mais digno. Caiu lutando, pelo menos. Tá, o elenco até no nome a nome era inferior, mas caiu lutando. O Brasil de 90 era pior do que 2006. Olha, o Brasil de 90 caiu jogando melhor do que o Brasil de 2006.